Graças a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Billy. Que Deus abençoe seu ungido, o doutor José Benjamin Pérez. E nos dê uma grande bênção hoje através da sua palavra. Estamos esperando essa palavra que foi de tanta ajuda espiritual para todo o povo, toda a América Latina e o mundo inteiro. Nos sentimos muito contentes, muito agradecidos a Deus por nos conceder o privilégio, a bênção de podermos ver, de podermos entender esta grande obra que o Senhor está fazendo hoje no meio do seu povo. O tema para hoje é o assovio suave. Muito simples, mas uma mensagem muito importante. Este assovio suave é o que traz a presença do Senhor. Vocês sabem como a Bíblia nos mostra o vento forte que passou, e era de Deus, a obra que Lutero estava fazendo, mas não era a presença de Deus plenamente ali, embora era uma obra na qual depois se denominacionalizou, mas depois veio aquele terremoto, que aí está a obra de John Wesley, uma obra de Deus, mas diz que o profeta disse, mas aí não é, Deus ainda está, mas ele queria esperar ver a Deus manifestado, e depois veio um fogo envolvente que queimava as árvores e tudo, e ele saiu e não, mas o Senhor não está. Não é plenamente a obra de Deus, embora era uma obra de Deus, porque isso tudo foram obras de Deus, tanto de Lutero, de Wesley, os da era pentecostal, tudo isso. Mas depois observem, veio algo tão simples, depois de todo aquele movimento tão forte, de tanto estrondo, veio algo tão simples, suave, e era um silvo, um assovio suave. E aí ele lançou seu rosto em terra e disse, Senhor, aqui fala que o teu servo ouve. Ali ele estava reconhecendo a presença de Deus, e ali Deus estava. Ali era onde estava a manifestação de Deus em carne. Essa era a manifestação do Senhor. E ele disse, o que fazes aqui, Elias? E ele contou o que estava acontecendo, e então deu a comissão a Elias de ir e ungir ao rei da Síria, de Israel, e ao profeta que estaria em seu lugar. Mas observem que onde foi que ele viu? Onde foi que na verdade ele viu a presença de Deus no assovio suave? Então alguém vê algo tão simples, qualquer pessoa pode dizer um terremoto, e era a obra de Deus, mas não era a presença de Deus. A presença de Deus esteve com o assovio suave. Aí eu estava lendo aqui. Podem se sentar um momentinho, meus irmãos. Eu estava lendo agorinha no tomo 5 de outubro. Eu estava atrasado, e o que eu tenho feito é me colocar em dia com a leitura. Eu já vou bem avançado no 5 para entrar no número 1 de novembro, e eu não quero me atrasar muito a leitura.
Mas aqui pela página 122 e 123, tem algo que vem falando aí. O ungido vem nos dando várias citações do irmão William, várias citações do irmão Branham e algumas anotações que o irmão William faz nos livros que ele vem lendo. Aqui no livro do irmão Branham, o poderoso Deus revelado diante de nós, na página 21 diz: vemos aqui que Deus sempre tem tido um corpo de carne em sua manifestação. Isso vem reiterando em várias citações que você lê antes, do irmão William, do irmão Branham. Deus sempre tem tido um véu, um corpo de carne em sua manifestação. Quando Moisés o viu, ele era um homem. Reluzia como um homem. Quando Deus estava atrás do véu, estava coberto de pele, e Deus, esta noite, é Deus esta noite em sua igreja, está velado na sua igreja, atrás de um véu de carne. Estava aí em um profeta. Vê, as pessoas ao olharem o véu de carne começam a procurar os defeitos, procurar as falhas, procurar as coisas, ao invés de ver a glória de Deus manifestado ali. Lembra daquela história que irmão Branham conta, que tinha uma vizinha próxima de sua casa, e num momento na qual o seu filho esteve um pouco doente, e ele mandou ao médico. E ela viu isso e ficou ali de pé diante da igreja e disse que uma religião como essa ela não queria, porque nem para sua vaca ela queria essa religião. O irmão Branham disse que antes da hora já estavam chamando ele, mas ele não chegou a tempo para orar por ela, porque já fazia 5 minutos que tinha morrido. Então vejam, as pessoas começam a ver as falhas. Como disse uma pessoa, o irmão Branham, e você, como vai ser isso? Um homem tão poderoso. Vinha Paulo com um problema nos olhos, que ele orou ao Senhor por 3 vezes, intensamente, para que o Senhor curasse. E no final ele disse: a minha graça te basta, não me peça mais isso. Porque Deus tinha poder para curar ele ou não? Claro que sim. Mas havia um propósito naquilo. E assim Deus se glorificou. Então tem coisas que acontecem, as pessoas começam a procurar as falhas ou defeitos. E é isso o que o irmão Branham nos diz aqui, e o irmão William, que é sempre o véu a razão de tropeço. Ele disse: essa noite, aí na igreja diz, está atrás de um véu de carne. Ele continua sendo o mesmo Deus essa noite. Sabemos disso. O irmão William escreveu ali: Deus com um véu de carne. E continua dizendo: mas agora, como sempre, o véu de carne é o que faz tropeçar as tradições,
Eles não podem crer que é Deus, fazendo com que as pessoas ajam dessa forma. Não podem, tropeçam, não podem crer, tropeçam. Então o irmão William escreve ali, tropeçam no véu de carne. O que estava ali em Moisés era Deus. E o que estava em Josué era Deus. E o que esteve nos profetas, em Elias, em Eliseu, era Deus, mas eram homens. Como disse, eu acredito que foi em Santiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Já leram em Santiago 5 por aí? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou a Deus. E Deus deteve a chuva e orou a Deus e enviou chuva. Quando ele falou, isso que falou se materializou. Isso está no último capítulo de Santiago. No último capítulo, nos últimos versículos por aí, quando nos fala de Elias. Vamos ver, Francisco, se conseguimos por aí rapidinho, no último capítulo de Santiago. Pode encontrar? Se alguém consegue, estão por aqui espertos, como o Epifânio está conosco, bem-vindo, e que Deus o abençoe grandemente. Por aí, pelo livro de Santiago, vocês vão achar. Elias era Então vocês se dão conta, ele era um homem de sujeito às mesmas, era um homem. Então, tem uma parte na Bíblia que diz, a qual dos profetas não perseguiram? Ele fala um grande profeta como Moisés, que fez tantas maravilhas, por 10 ocasiões, a Bíblia diz, tentaram apedrejá-lo. Um profeta maior que Moisés, Jesus, com tantas maravilhas e milagres, condenaram ele à morte. Elias, o homem teve que fugir porque procuravam ele para matá-lo o tempo todo, indo em cavernas, em lugares. Então, Deus estava nesses homens. Essa era a manifestação de Deus, essa era a presença de Deus no meio do povo, mas era o tropeço, o grande tropeço para as pessoas sempre foi o véu de carne. Como nos contava o irmão Afonso Acero, eu sempre conto a ele isso porque isso me chamou muita atenção, que Afonso Acero me dizia, que o irmão disse a ele, veja, o que acontece é que eu não gosto, como o irmão José Benjamin Pérez fala, eu não gosto. E ele disse, tu não gosta como ele fala? Tu tem os livros e não lê. Sim, mas eu não gosto. E ele disse, mas tu sabia como Moisés falava? Tu gosta do livro de Gênesis? De Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Tu leste esse livro, o que tu achas? Não, são maravilhosos. Mas tu sabia como Moisés falava? Não sabe. Era um gago, a Bíblia diz. Ele mesmo disse, Senhor, para falar uma palavra, ele tinha que repetir 5 ou 6 vezes. E ele disse, tu gosta das cartas do apóstolo Paulo? Não, são maravilhosas. Tu sabia como Paulo falava? Baixinho, ou roncando, ou alto, ou gritando? Não sabe. Então pega as palavras, os livros. Então o véu de carne
que eu não gosto é o que tropeça, é o que faz tropeçar. Diz aqui o irmão Branham, como sempre o véu de carne é o que faz tropeçar as tradições. Eles não podem crer que é Deus fazendo com que as pessoas ajam dessa forma. Então o irmão William nesse livro escreve: tropeçam, onde sempre tropeçam, no véu de carne. Veem? É porque Deus está velado em sua igreja atrás de um véu de carne. Isso é correto. Ele está escondido do incrédulo e revelado ao crente. Vejam, o incrédulo, bom, como Pedro diz aí, na carta de Pedro, seria no capítulo 2, onde ele fala da rocha, é uma rocha de tropeço que faz cair, mas para os que creem, é preciosa, é uma rocha preciosa, porque é a rocha onde está a bênção de Deus. O ungido de Deus diz aqui, ou seja, vejam, está escondido. Por isso que lemos ali o que o irmão Branham disse: cegará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. Então, o mesmo instrumento que Deus usa para trazer a palavra, que abre os olhos a uns, é o mesmo instrumento que outros rejeitam, porque não gostam e se cegam. O mesmo instrumento, o irmão Branham diz, abre os olhos a uns e outros os fecha. Uns não estarão dando as boas-vindas, mas outros sim estarão dando as boas-vindas. Por quê? Porque a eles é revelado a quem? Aos escolhidos, aos que serão transformados. Ou seja, que uma pessoa, nesse tempo final, que será transformada e raptada, é uma pessoa que estará se dando as boas-vindas ao Senhor. Vem? Se você está dando as boas-vindas ao Senhor, você é uma das pessoas que está se preparando para ser transformado e raptado. Mas se você o rejeita, se rejeita ao Senhor, rejeita tudo o que Ele traz, porque em cada dispensação Deus traz uma bênção muito grande aí quando se abre a porta da graça. Rejeitá-lo, o que ouve a sua voz e nele crê recebe vida eterna, mas os que o rejeitaram, rejeitaram a vida. Mas depois então, quando esta porta se fecha, Deus abre uma porta no céu, e então aí as pessoas que ouvem a voz do Senhor e atendem ao chamado do Senhor e sobem. Sobe aqui, onde o Senhor está, porque é aí onde Ele está, e Ele é o que tem tudo que eu e você necessitamos. Então dê as boas-vindas ao Senhor, como nos diz o ungido aqui. Isso é nos preparar para a transformação e o rapto. Continua dizendo o irmão Branham: sim, Senhor. Agora, quando o véu da tradição dos maiores é rasgada pela palavra, hoje, certamente, então se revela claramente. O vemos, a quem vemos a deidade
velada atrás de um véu de carne novamente. E então o irmão William escreve aí nesse livro, a deidade velada. É Deus. Mas a maneira dele fazê-lo sempre foi assim. E dessa maneira ele nunca mudou e nem vai mudar. Era Deus em Branham, era Deus em William, e hoje é Deus no Dr. José Benjamin Pérez. Veja que simples. Como recebemos com regozijo, com alegria. Não recebemos ele meramente como algo mental, recebemos ele como uma revelação do céu. E sabemos que é o Senhor que nos tinha em sua notícia e por essa razão nos trouxe a essa revelação. O irmão William diz aí na deidade velada, e também em Gênesis 18, vocês o encontram a Deus, foi um homem comendo e falando com Abraão, e disse o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. Aquele homem que estava ali, aquele homem era o mesmo Deus, mas em carne humana. E aí ele continua mostrando esse mistério nessa parte muito importante, porque isso realmente é o que faz muitas pessoas tropeçarem. Mas a mesma pedra de bênção, preciosa, a pedra de fundamento, a revelação que traz a vida e a luz, e o despertamento, o avivamento e a preparação, para umas pessoas é a mesma pedra de tropeço, na qual Pedro disse que tropeçam quem? Os que não creem. Aí está em Pedro. Deve ser em 2 de Pedro, ou 1 de Pedro, capítulo... Deixa eu ver. Não tem por aí, Ruth, né? Na verdade, em 1 de Pedro, capítulo 2, então. Deve ser 1 de Pedro, capítulo 2, onde nos diz, eis que ponho em Sião a principal pedra de escândalo escolhida, quem crê nele não será envergonhado. Para vós, povo que creem, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser então a cabeça de ângulo. E para os que não creem, o que diz ali? Para os que não creem, é pedra, versículo 8, e para os que não creem é pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Não queremos tirar tempo ao ungido de Deus, porque na sexta-feira ele sempre nos traz abundante palavra, mas me chamou bastante a atenção toda essa página, não apenas a 122, a 120, 121, 123, 24, tudo isso onde está nos falando que o principal motivo de tropeço sempre é o véu de carne. E isso tem sido assim o tempo todo. E assim é hoje. Mas para nós é uma grande alegria, porque nós recebemos essa palavra que está saindo dali e sabemos
que não é uma coisa humana. Sabemos que é a inspiração do Espírito Santo. Sabemos que é a voz da coluna de fogo. E então, ao recebê-la dessa maneira, recebemos essa luz e essa força e essa bênção que estamos vendo hoje em toda a América Latina e no mundo todo. Isso está nos trazendo a palavra. Vamos nos colocar de pé para recebermos ao ungido de Deus com respeito, com reverência e com a fé em nosso coração. Que essa palavra vai nos ajudar grandemente, como tem vindo nos ajudando. Então, vamos deixar imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.